Eu lembro que esse amigo de faculdade parece com fulano da minha família e começa a viajar. E aparece uma aranha gigante que você lembra que você tem medo de aranha e ela começa a correr atrás de você. E aí você começa a viajar com coisas que realmente não acontecem. Essa é a visão da ciência. Uma vez eu tive um sonho que eu estava num grau. Eu tenho ele na minha cabeça até hoje. Beleza. E o espiritismo? Onde é que entra nessa história? Tipo, será que a gente tem uma visão parecida do que a ciência fala ou não? O que vocês acham? O que você acha? Espiritismo. Concorda com a ciência? Discorda com a ciência? Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Aí você pegou. Ele concorda ou discorda com esse raciocínio de que é a nossa mente inconsciente que produz os nossos sonhos? Concorda? Eu acho que ele concorda. Você precisa de mais uma opinião, Chara? Não tenho opinião. Eu acho que não. Pode ser que sim. Concorda. E vai mais além. Eu acho que não. Vamos construir um raciocínio junto, para a gente conseguir entender um pouquinho mais como o Espiritismo entende os sonhos. Aí, quando você tem alguma dúvida, você vai no Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos tem livro. Pergunta 400. O espírito encarnado pertence voluntariamente no envoltório corporal? O que ele quis dizer com essa pergunta? Quando a gente está vivo, a gente 100% do tempo está com o espírito dentro do nosso corpo? Não. A pergunta a resposta é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja-se ver-se desembaraçado. Peraí, o que isso tem a ver com a aula de sonhos? É a mesma coisa, o Livro dos Espíritos ele sempre coloca uma comparação, né? Você é um prisioneiro e se você tem a oportunidade de abrir a cela, você quer vazar, é sumir. Então a gente vai para uma segunda pergunta. E durante o sono? Isso que acontece? Durante o sono, a alma repousa junto com o corpo? Você está dormindo, sua alma está lá no seu cano dormindo também no seu colchão confortável. Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames, que é... Vamos colocar as coisas que unem, nozinho, que unem o corpo ao espírito, se afrouxam e deixam. E o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Concordando, Gabriel. Uma pessoa, por exemplo, então a gente sonha o que o nosso espírito está fazendo, é isso? Vamos chegar lá. Isso é o que o Espiritismo está falando. A ciência falou que é fruto da nossa imaginação, do fruto do nosso inconsciente. O Espiritismo está falando que a gente é como um prisioneiro que deitou, dormiu, o corpo não precisa mais dele, partiu a passear. Mas é para você que partiu o plano espiritual. Depende. Beleza, se a gente vai partir para o plano espiritual, a gente reencontra com outras pessoas, e aí vem uma terceira pergunta: por que a gente não lembra disso? Ou por que a gente acha que passou e a gente apenas não precisa? Nisso que chamais de sono, só tem o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco a sua liberdade e se comunica com os lhes que são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente ele conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Confuso, né? Gabriel, sem olhar, faz de conta que você não sabia o que era isso aqui. Segura e descreve o que é isso na sua mão, com detalhes. Qual material disso? Uma caneta de plástico, A pontinha quebrada. A pontinha Quebrada, tem a pontinha de escreve, então acho que com certeza está buscando uma agora. Exatamente. Você percebeu a informação dessa caneta através da mão. Então ele vai guardar para ele, uma criancinha, quando descobrir uma caneta que rabisca a parede, vai descobrir que através da mão dela e do olho dela, ela consegue fazer aquilo. Então ela aprende isso. Nos sonhos, você não tem a sua mão para aprender as coisas, você não tem o seu olho, você não tem o seu ouvido para ouvir. E aí fica mais difícil o seu cérebro entender como isso está acontecendo. Já reparou que nos sonhos, vocês nunca falam com as pessoas? Eu estou falando com você, você está enxergando minha boca se mexendo e eu passando as informações para você. É tudo meio assim, você às vezes nem consegue enxergar a cara da pessoa, mas você sabe que aquela pessoa é tal pessoa, você sabe que aquela pessoa está falando aquilo para você, mas você não ouve o tom de voz da pessoa. Você sabe até que está concordando com o que a pessoa está falando. Você sabe o que você está falando com você, que você não consegue ouvir o que ela está falando, por pensamento, eu acho. Matou, pensamento. A gente aqui, no mundo encarnado, precisa da voz, balançar as cordas vocais,
do ar e a gente espiritual é consegue assim, conversar. né? No plano espiritual não tem isso. Você não tem como você falar com a voz. É como se fosse um sonho. Então, esse livro dos Espíritos coloca que fica mais difícil da gente entender isso, porque como é que seu cérebro vai guardar aquela informação? Ah, eu ouvi que fulano falou para eu não fazer isso. Peraí, eu não ouvi. Então, esse cérebro, peraí, que confusão é essa? Quando ele volta para o corpo, ele tenta resgatar essas informações e dá uma entendida. Ele não ouviu pelos órgãos do corpo, ele não conseguiu perceber aquilo. Então, repara para vocês verem o sonho de vocês. Sempre vocês vão perceber. Assim, às vezes eu nem enxergo a pessoa, ouço a pessoa, mas sabe que é a pessoa, porque você não tem o olho aqui para enxergar. Interessante isso pra caramba. Mas também, eu já vi pessoas, tipo, que dê pra ver pessoas assim. Não, dá, pode ser, porque lá também no espiritual ninguém recebe. Mas repara pra você ver que você nunca lembra do tom de voz da pessoa no som. Não, e você não vê perfeitamente. É porque, sim. como você reconhece, você A voz da pessoa. você reconheceu, então você sabe como que a pessoa é, mas às vezes você nem viu ela perfeitamente, né? Tem na sua mente imagem dela. Aí beleza, o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente ele se encontra em um estado que estará de maneira permanente após a morte. Ou seja, a gente morre todos os dias. Quem tem medo de morrer? Vamos ser sinceros. Eu! E se você parar de sono? Oi? Não, medo da morte em si. Acabar largando tudo. Você tem medo de não ver mais a sua mãe todo dia, de psicóloga todo dia? Então você não tem medo de morrer. Cara, eu aprendi isso. Eu lembro que na minha turma a Vânia deu essa aula. Eu falei, cara, tanto que ela no final ela falou assim: gente, eu não estou incentivando ninguém ao suicídio, longe disso. Mas o plano espiritual é sensacional. Porque é um sonho. Pensa você estar aqui em algum lugar, você se desloca para lá numa velocidade muito rápido. Você quer se encontrar com alguém, você já está lá, aquela pessoa está no seu sonho, e assim. Mas depende da evolução do espírito. Tem Com certeza. que não consegue. Com certeza. Só que assim, a maneira que a gente vai estar quando morrer, considerando que todo mundo vai para um lugar legal aqui, né? É semelhante ao sonho, que você vai ter todas essas condições. Beleza. Aí, voltando àquela questão inicial, né? Isso foi o que o Espiritismo fala e o que a ciência fala. Elas se contradizem? Tipo, a ciência fala uma coisa e o Espiritismo fala outra. O que vocês acham? Se um fala uma coisa diferente, eles estão se contradizendo, certo? Certo? Errado. Eles se complementam. Como assim? Eles se complementam. Lembra dos estados do sono que a gente colocou lá? Lá atrás. Aqui, ó. Lógico que a ciência nossa não vai. Aqui, ó. Não vai colocar isso, mas a gente tem esses estágios do sono aqui. Nesse estágio aqui, a gente entra numa condição em que a gente está começando já está no sono profundo, mas começa a reorganizar os hormônios e tal, e às vezes você, em pouco tempo, você só deu aquela cochilada, você já começa a sonhar, tem uma coisa estranha que acontece, e aí geralmente relaciona ao seu cotidiano. É o sonho dos 15 minutos. É o sonho dos 15 minutos que vão colocar esse cérebro se reorganizando, para deixar de forma mais didática. Quando você entra aqui, você realmente relaxa, sua atividade cerebral começa a acelerar, mas o corpo está totalmente parado, você vai e viaja, literalmente viaja, vai para outros planos, conhecer outras coisas. Então, a origem do sono está baseada nessas duas coisas. Elas não se contradizem, muito pelo contrário, elas se complementam. Você pode sonhar sim com uma coisa que você viveu no dia a dia, uma coisa que você está querendo que aconteça, aquela ansiedade maluca que você está, você sonha aquilo. Como também, você também pode sonhar com pessoas que já desencarnaram, que você não vê no dia a dia, que não tem nada a ver com o seu cotidiano. Você pode receber mensagens, você pode receber orientações, coisas que não tem nada a ver com o seu dia a dia, que também pode acontecer no período de sono profundo. E como você sonha com uma pessoa que você, tá no seu cotidiano, você sonha com ela todos os dias? Essa pergunta tá ali. Calma. Essa pergunta tá Você mandou essa pergunta. Então vamos às perguntas então, Elisa. Quem quiser tirar um e ler, fica à vontade. O sonho pode ter um significado para a prova que a pessoa está passando, como a intuição, ou seja, pode ser um meio de contato?
Que número que é essa aí? 2. Então, o sonho pode ser um significado para a prova que a pessoa está passando, como intuição, pode ser nas duas coisas. O sonho pode ter esse significado, sim, de querer te ajudar, que o seu mentor vai lá e fala, ó, é por aqui, é assim que acontece, é assim que não acontece. Ou pode ser o seu inconsciente, que você está vivendo aquilo o tempo todo, está com aquele problema na cabeça, te martelando, te enchendo o saco o tempo todo, que quando você dorme, você vai reorganizar as ideias e você vai ter exatamente todos aqueles problemas, vai começar a vir tudo aquilo à tona. Então depende muito essa pergunta. Quem que fez essa pergunta? Gabi. A Gabi? Então assim, eu ia perguntar para ela alguma coisa, mas no caso a gente ia ter que falar os dois. Por exemplo, o mais importante nessas horas é você saber diferenciar. Isso é bom ou isso é ruim? Isso que está acontecendo, isso que você está sonhando. Realmente isso não é que faz sentido. Você, Gabriela, né? Acredita nisso? Acha que isso é bom? Sabe? Você tem que fazer essa avaliação, se isso é uma coisa que você está criando, que o seu subconsciente está criando, ou se é alguma coisa que o seu mentor ou o seu anjo da guarda está querendo te falar. Próxima pergunta. Pode ser as duas coisas. Quem quer tirar? Vai, Bárbara. Os sonhos são resultados de nossos mais profundos sentimentos. Essa aqui eu coloquei, explicar melhor. Quem fez essa pergunta? Quem fez a pergunta? Não fui eu. Então foi a Gabi. Tá caindo nas questões que eu queria perguntar para a pessoa melhor um pouquinho. Peraí que eu vou ligar pra ela. Os sonhos são resultados dos nossos mais profundos sentimentos? Não necessariamente.